peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, encha minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, o Mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, encha minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Aleluias, aleluias, encha minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, indo para os céus, indo para os céus. Pastor Kleber, por favor. Bom dia, amada igreja. Meus amados, o motivo da nossa visita essa manhã é falar um pouco, convidar os irmãos a participar conosco da 5ª viagem de impacto missionária ali no norte de Minas. Mas primeiramente eu quero agradecer ao pastor Vitor pela oportunidade e agradecer também aos irmãos que já têm apoiado esse trabalho. Essa viagem de impacto, a Missão Campo Norte, ela está funcionando, vamos dizer assim, desde 2010. E de lá para cá, 9 cidades já foram alcançadas pelo Evangelho. Ainda é pouco comparado com a quantidade de cidades existentes ali no norte de Minas Gerais, que ainda não conhecem o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Mas agradecemos a Deus pela amada igreja, pela participação da igreja e por essas cidades que já foram alcançadas. Dentre elas se encontram Mamonas, Gameleiras, Brejo dos Mártires, Catuti, Mato Verde, Santo Antônio do Retiro, Vargem Grande, Itaipava e Boa Sorte. Nós nos encontramos ali em Gameleiras, estamos ali levando a mensagem de salvação àquele povo há 2 anos e meio, aproximadamente. E já tivemos êxito em muitas coisas que foram realizadas ali pela misericórdia e graça de Deus. Conseguimos realizar batismos em setembro passado e estamos com a programação da viagem missionária para janeiro de 2014. E eu vou pedir aos amados irmãos a atenção com relação a um vídeo que nós
passaremos nesse instante falando um pouco do trabalho que vem sendo realizado e convidando os irmãos, a amada igreja, a participar conosco de mais essa viagem missionária. A realidade, meus amados, daquela região, quando nós falamos do norte de Minas Gerais, é claro que nós não estamos limitando a visão dos irmãos apenas àquela região. Nós sabemos do trabalho, conhecemos o trabalho da primeira igreja com relação a missões, mas o nosso clamor é Deus direcionando o nosso coração, e é prático e lógico isso, é chamarmos a atenção dos irmãos para a realidade ali do norte de Minas. Eram 42 cidades sem o evangelho quando ali chegamos, e graças a Deus já foram alcançados algumas dessas cidades, e estamos aguardando de Deus a oportunidade de alcançar as demais. O norte de Minas Gerais, diferente da Bahia, ou Minas Gerais, diferente da Bahia, ela organiza cidades com 5.000 habitantes. Na Bahia, dificilmente nós vemos cidades organizadas com esse pequeno número populacional. Então, o que torna gigantesco o estado de Minas são 853 municípios. 380 não conhecem o evangelho. Quando nós falamos de não conhecer, é não conhecer mesmo. Quando ali cheguei, só para os irmãos terem uma ideia, as pessoas não sabiam, ou muitas delas não sabiam o que era a igreja batista. Quando eu falava que era batista, eles não conheciam. Eu não conheço, nunca ouvi falar da igreja batista, não é? E nós vamos dizer assim, nos espantamos com a realidade daquela região. Lá na região é encontrado somente o catolicismo e a congregação cristã do Brasil. Até mesmo a Assembleia de Deus tem um trabalho bem pequeno ali na região, mas um trabalho bem diferente daquele que nós conhecemos. A nossa vizinha lá em Gameleiras, ela já há 14 anos que frequenta uma das igrejas chamadas evangélicas, uma das chamadas igrejas evangélicas. Ela me perguntou se de fato Maria intercedia por nós. Então, uma pessoa há 14 anos em uma igreja evangélica que não tem esse conhecimento, subentende-se ou deixa-se entender que não conhece de fato o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós clamamos à amada igreja que participe conosco dessa quinta viagem missionária que acontecerá dos dias 6 a 12 de janeiro de 2014. Serão alcançadas, ou pretendemos alcançar, 2 cidades ali na região: Serranópolis de Minas e Mirandópolis. Serranópolis de Minas fica próximo ali da microrregião de Janaúba, ou Porteirinha, cidades maiores conhecidas ali, e Mirandópolis fica próximo aqui à cidade de Itaiobeiras. Como falei para os irmãos, cidades com aproximadamente 5.000 habitantes e que não conhecem o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então clamamos à amada igreja, pedimos a participação física, vamos dizer assim, estando ali conosco, presentes naqueles dias, para assim podermos alcançar aquelas cidades com esse precioso evangelho. Logo após esse impacto que é realizado ali, os irmãos retornam para as suas cidades, mas permanece, o trabalho ele não fica estagnado ali, é levado adiante, e nós temos o cuidado de recolher ali as fichas de todos aqueles que participam, que fazem uma decisão, que desejam o estudo bíblico, e nós retornamos fazendo o acompanhamento a essas pessoas. E prova disto é que, graças a Deus, muitos já foram batizados e estão firmes ali conosco. No início do mês nós trouxemos uma pequena parte, eu não estava aqui presente no dia, mas eles vieram para conhecer aqui a igreja, juntamente com o pastor Carlos, e para nós é uma alegria. Há 5 anos atrás nós não podíamos trazer ninguém porque não havia ninguém, e agora, pela misericórdia de Deus, já algumas pessoas têm conhecimento do evangelho. Então fica o nosso pedido, nosso clamor a essa igreja, que participe conosco, 6 a 12 de janeiro de 2014, para que juntos possamos alcançar aquelas 2 cidades, e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou devolver a palavra ao pastor Vitor e agradeço aos irmãos pela atenção e pela cooperação.
Pastor Kleber, eu estive com ele na sexta-feira e ele me explicou que ele já está há cerca de 20 dias divulgando esse trabalho em diversas igrejas. Então são 21 dias longe da esposa e do bebezinho de 2 anos. Mas, meu irmão, graças a Deus por esse desafio que tem sido lançado a diversas igrejas. A missão da igreja é difundir o Evangelho, é pregar o Evangelho. A Bíblia fala tanto em Jerusalém quanto Samaria e confins da terra. E, meus queridos, num certo sentido, está ali a nossa Samaria, compromisso da igreja em levar adiante essa maravilhosa mensagem. Deus abençoe, viu, pastor Kleber? Um vaso de honra resplandeça tua luz sobre mim, Mestre, com tua bondade e graça inunda-me, pois necessito de ti. Faz-me um vaso de honra, resplandeça tua luz sobre mim, Mestre, com tua bondade e graça inunda-me, pois necessito de ti. Senhor, quero sempre fazer teu querer, eu quero te obedecer. Me sinto tão fraco, mas com tua força hei de vencer. Eu rendo minha vida para o teu serviço, aonde mandares irei. E a cada dia serei mensageiro, levando amor e paz. Faz-me um vaso de honra, resplandeça tua luz sobre mim, Mestre, com tua bondade e graça inunda-me, pois necessito de ti. Mestre, com tua bondade e graça inunda-me, pois necessito de ti. Necessito de ti. Senhor, conforme prometeste, ó Pai, tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço, ó Deus, habita
habita em mim. Habita em mim pelo teu poder. Preciso tantas decisões fazer. Dá-me esta tão preciosa luz, divina luz, e habita em mim. Pois me encontro em duras provas, tão difícil é vencer. Necessito guiar, dizendo aonde ir. Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do teu amor. Dize como devo caminhar, vem pois guiar, e habita em mim, e habita em mim. O meu viver, dou de Pai, faze dele um feliz lugar, onde possas com prazer morar. Eu te amo, Deus, eu te amo, Deus, habita em mim. Eu te amo, Deus, habita em mim. Abramos nossas Bíblias. Convido os irmãos a ficarem em pé. Abramos nossas Bíblias. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Nosso Pai, mais uma vez pedimos ao Senhor para que o Senhor nos ajude com a pregação da Tua palavra. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, edifica o Teu povo que está presente. É em Cristo que te pedimos, ó Deus. Amém, Senhor. Os irmãos podem assentar-se? Deus traz saúde espiritual ao seu povo. A ideia central desse texto é essa. Deus traz saúde espiritual ao seu povo. O texto lida com uma situação bem problemática. O desenrolar dos acontecimentos e a intervenção de Deus nos trazem importantes princípios para a vida espiritual do homem, do casal, da família e da igreja. Meus queridos, esse milagre que nós acabamos de perceber tem alguns ensinos que são muito importantes. Então veja bem, quem está produzindo esse milagre é o profeta chamado Eliseu. E se você observar, é o primeiro milagre de intervenção que ele faz. Ainda há pouco ele tinha feito um milagre semelhante ao de Elias. Elias, para atravessar o Jordão, ele faz com que o Jordão se abra e Elias atravessa a pé enxuto. Eliseu fica com a capa de Elias e, voltando o Jordão, acontece a mesma coisa.
ele fere o Jordão com a capa de Elias, o Jordão se abre e Eliseu atravessa. Então o primeiro milagre de Eliseu foi o Jordão se abrir. Só que ali não foi um milagre de intervenção. O primeiro milagre de intervenção que Eliseu faz é transformar águas amargas, águas doentias, em águas saudáveis. A gente precisa entender qual foi a essência do ministério de Eliseu. A essência do ministério de Eliseu são duas. Primeiro, Elias não estava mais com o povo de Israel. Elias havia subido o assunto ao céu. E o ministério de Eliseu procura dizer o seguinte: Elias não está mais entre vós, só que Deus continua presente. Ainda que Elias tenha saído, Deus não saiu, Deus continua presente e continua capaz de atuar. Então o ministério de Eliseu é para mostrar ao povo de Israel que ainda que Elias tivesse saído, Deus não tinha saído, Deus continua. E tem um segundo objetivo. O segundo objetivo foi o seguinte: foi mostrar que não foi o Senhor que se afastou de Israel, foi Israel que se afastou do Senhor. Meus queridos, duas lições que a gente precisa entender. Deus jamais deixará de se fazer presente na vida do seu povo. O ministério de Eliseu quer mostrar isso de uma forma tão clara, que Eliseu foi o único profeta que mesmo depois de morto, fez milagre. Se você olhar na Bíblia, foi o único. Eliseu tinha sido enterrado, aí foram enterrar uma outra pessoa, e às pressas jogaram essa pessoa no túmulo de Eliseu, e ao corpo daquela pessoa tocar o corpo morto de Eliseu, essa pessoa ressuscita. Qual é o objetivo disso? Mostrar que mesmo Elias tendo saído, Deus continua atuando, e mesmo Eliseu tendo morrido, Deus continua atuando. A atuação de Deus não estava condicionada a Elias, não está condicionada a Eliseu. Deus vai continuar atuando. E aí fica a segunda lição: quando nós deixamos de experimentar a atuação de Deus, não é porque Deus se afastou do seu povo, é porque o seu povo se afastou de Deus. O problema não é que Deus tinha se afastado de Israel, é que Israel virou as costas de Deus adorando Baal. Percebe qual é a lição essencial do ministério de Eliseu? Já que a gente teve essa visão panorâmica, vamos então pensar nesse milagre específico. Águas amargas, Eliseu transforma aquelas águas em águas saudáveis. Vamos entender a dificuldade. Se você observar o versículo 19, diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Entenderam qual é o problema? Águas são más, a cidade é boa. A cidade é boa, mas as águas são más. O que essas águas más talvez causassem àquela cidade? Se você olhar ali a questão histórica, você perceberá que aquelas águas más traziam 4 malefícios. Primeiro, envenenamento. Segundo, doenças. Terceiro, aborto. Aquelas águas más, aquelas águas salobras, aquelas águas amargas, causavam aborto tanto nas mulheres quanto na criação. Então o gado acabava abortando, as mulheres acabavam abortando no consumo daquelas águas. E o quarto malefício é que a terra se tornava estéril, não dava para plantar com aquelas águas. Meus queridos, isso é bem fácil da gente entender. Quando a gente olha no contexto do sertão nordestino, de muita sequidão, a gente percebe que tem algumas poças d'água, e essas poças d'água acabam se tornando contaminadas. Era o caso daquela cidade. Mas, meus irmãos, essas águas que traziam malefícios, nós podemos perceber uma incoerência.
Porque água, na realidade, é para trazer benefícios, não é verdade? Aquelas águas traziam malefícios. Não é assim na vida, muitas vezes? Para que você se casa? Você se casa para ser abençoado. Mas às vezes você percebe que as águas se tornaram amargas. Para que você estuda? Para que você trabalha? Para que você faz parte da igreja? Isso tudo não é em busca de benefícios profissionais, intelectuais, espirituais, familiares. Mas esse texto está nos mostrando que às vezes as águas se tornam amargas. O que era para trazer bênção está trazendo malefício. Meus queridos, esse texto ele é bem relevante para a vida de uma forma geral. É importante considerar que aquelas águas nem sempre foram amargas. Antes as águas não eram amargas, porque se desde o início as águas fossem amargas, eles não teriam construído uma cidade em torno daquelas águas, não é verdade? É claro, aquelas águas nem sempre foram amargas. Quando você pensou em se casar, naquela época, as águas não eram amargas. Quando você pensou em constituir família, naquela época, as águas não eram amargas. Quando você adentrou a vida cristã, naquela época, as suas experiências com a igreja não eram experiências amargas. De repente, quando você entrou no determinado trabalho, naquela época, as águas não eram amargas. Quando nós projetamos os nossos planos, é claro que nesse momento as águas não eram amargas, eram pelo menos toleráveis, pois se não fosse assim, não teríamos projetado tais planos. Qual é a ideia central então? A ideia central é essa: assim como o Senhor tornou saudáveis aquelas águas, Ele quer tornar saudável o seu casamento, a sua família, a sua igreja, a sua vida. Deus quer trazer saúde para o seu povo. Meus irmãos, entendamos isso. A palavra de Deus mostra a realidade de um Deus que intervém na vida do seu povo. A palavra de Deus nos mostra isso. Deus não está distante, Deus não está longe, é indiferente ao que acontece conosco. Não, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus próximo, é um Deus que se interessa por nós e intervém na nossa história. Esse é o nosso Deus. Deus quer tornar as suas águas saudáveis. O que fazer então quando percebemos que as águas se tornaram más? E é aqui que a gente precisa entender como é que é o agir de Deus. Bom, já que num determinado momento nós percebemos que as águas estão salobras, nós percebemos que as águas não estão trazendo benefícios, mas malefícios, o que é que nós devemos fazer então? Em primeiro lugar, vamos aprender do exemplo dos moradores daquela cidade. O que esses moradores fizeram? Aqui temos algumas lições que são muito preciosas. Primeira, eles identificaram o problema. Observe, eles chegam até o profeta e dizem: a cidade é boa, a cidade é bem situada, a cidade é fortificada. O problema não está na cidade, o problema está no fato de que as águas se tornaram amargas, as águas estão contaminadas. Meus queridos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender a identificar o problema, porque o grande problema das pessoas é que elas não sabem o problema que têm, elas não conseguem identificar, e porque não conseguem identificar, acabam se esforçando em vão diante de águas amargas. Esses homens nos mostram que eles souberam fazer o diagnóstico, e eu gosto de pensar que muitas vezes identificar o problema já é 100% da solução. Qual é o problema? Onde é que está o problema? Nós precisamos entender isso. Se eu estou incomodado, eu preciso perguntar: Senhor, eu estou incomodado por quê?
Se eu não estou avançando como deveria, eu devo perguntar: Senhor, eu não estou avançando por quê? Se as circunstâncias estão adversas, nós precisamos nos perguntar: qual é a razão das circunstâncias adversas? Precisamos aprender daqueles moradores. Os moradores identificaram o problema. Qual é o problema na sua vida? Qual é o problema no seu casamento? Qual é o problema na sua família, no seu trabalho? Qual é o seu problema em relação à igreja, em relação à vida cristã? Identificando o problema, já é o primeiro passo para que as águas sejam transformadas pelo Senhor. Segundo lugar que a gente pode aprender desses moradores, é que eles pediram ajuda. Eles pediram ajuda. Já que eles identificaram o problema, eu fico imaginando que eles começaram a conversar. O problema são as águas. Você resolve? Eu não. Você resolve? Também não. Você não resolve, ele não resolve. Eu não resolvo. O que a gente precisa fazer? Pedir ajuda. Meus queridos irmãos, entendamos uma coisa: ninguém é uma ilha. Ninguém vive sozinho, ninguém vive isolado. A Igreja de Cristo é, entre outras coisas, uma comunidade terapêutica. É uma comunidade de ajuda mútua. Nós precisamos aprender a pedir ajuda, porque quando a gente aprende a pedir ajuda, a gente começa a ter socorro em tempo oportuno. Uma coisa que acontece muito, que tem feito com que as pessoas fiquem adoecidas com as suas águas amargas, é que elas ficam sofrendo em silêncio. Quantas vezes acontece, a gente acha que está tudo bem com a pessoa, quando menos espera, o problema vem à tona. Aquele problema que estava fazendo ela adoecer, ela sofrer, e ninguém percebia, vem à tona. É o casamento que desmorona, é os filhos que numa atitude última de rebeldia sai de casa, é o irmão que acaba naufragando na fé, deixando a vida cristã. Meus queridos, precisamos aprender a pedir ajuda. Olha, vocês têm pastores, e eu posso falar porque eu conheço os pastores que vocês têm. Pastor Infante é 100% disposto a ser bênção na vida da sua igreja. Pastor Sidney é um pastorzão, a pessoa companheira, amiga, prestativa. E eu, com as minhas limitações, a gente espera poder ser bênção. Meus irmãos, aprendamos a pedir ajuda. Entendamos que Deus planejou que nós, como corpo, fôssemos bênção uns na vida dos outros, e lidando uns com os outros. Olha, tem pessoas de Deus na sua vida. É verdade, esses moradores não pediram ajuda para qualquer um. Eles foram a pessoa certa. Eles procuraram ajuda do alto por meio do profeta. A Bíblia vai dizer para não irmos segundo o conselho dos ímpios. Então peça ajuda, mas tenha certeza que a pessoa vai te dar conselho do alto e não conselho de ímpio. Indo adiante, uma terceira coisa que esses homens fizeram, e isso daqui eu gostaria que ficasse bem nítido na nossa mente, bem nítido: eles valorizaram a cidade na qual moravam. Eles chegam até o profeta e eles dizem: olha, profeta, a cidade é boa, nós não estamos menosprezando a cidade é bem situada, a cidade é fortificada, a gente não quer abrir mão da cidade. Meus queridos, aqui eu fico imaginando o seguinte: esses homens entenderam que abandonar a cidade não é caminho de Deus. Eles estão dizendo: olha, profeta, ainda que as águas sejam amargas, ainda que realmente o problema seja grave, a gente não abre mão da cidade. Joga isso para o casamento. Por maior que sejam as dificuldades no casamento, aprenda a dizer: olha, do casamento eu não abro mão. A cidade é fortificada, a cidade é bem situada. Meus irmãos, entendamos o seguinte: abandonar a cidade não é caminho de Deus. A igreja é boa, mas tem uma água amarga. Qual é a minha primeira atitude? Vou para outra
Igreja, percebe que a história cristã mostra isso? As pessoas acabam abandonando a sua grei por qualquer problema. Meus queridos, é caminho de Deus. E nisso daqui, veja bem, não há nenhuma fidelidade à igreja local. A história que tiveram juntos, os benefícios que o Senhor trouxe através da igreja, isso tudo acaba caindo por terra. Não estou dizendo que às vezes as pessoas não acabem mudando para outra igreja por direção de Deus. Isso acontece. Mas, meus queridos, por causa de problema não. Por causa de problema não é caminho de Deus. Precisamos valorizar a nossa cidade. Seu casamento precisa ser valorizado por você. Seus filhos precisam ser valorizados por você. Seus pais precisam ser valorizados por você. Sua igreja precisa ser valorizada por você. O que essas pessoas estão fazendo? Elas poderiam denigrir a cidade, poderiam dizer, olha, nessa cidade não dá mais para morar, essa cidade não é boa. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles disseram, olha, o problema são as águas. Se as águas forem purificadas, eu não abro mão dessa cidade. Uma outra coisa que a gente pode falar sobre valorizar a cidade, sabe? É entender isso. Falar mal da cidade não é caminho de Deus. E outra coisa, ficar procurando culpados. Eles podiam dizer por que a água está ruim e poderiam ficar procurando culpados. Culpado é o governo, tendência de brasileiro, né? O governo nunca presta. Culpado é isso, culpado é aquilo outro. Meus queridos, eles não ficaram procurando culpados. Meus irmãos, algo mais que a gente pode aprender deles é o seguinte: eles se dispuseram a obedecer. Veja bem, eles se dispuseram a obedecer. Eles chegaram até o profeta, identificaram o problema, valorizaram a cidade a qual pertenciam, pediram ajuda. E quando houve orientação por parte do profeta, se dispuseram a obedecer. Porque essa questão da obediência é uma questão fundamental. Fundamental. Meus irmãos, às vezes nós percebemos que as águas estão amargas e nós queremos a solução de Deus, desde que essa solução não peça nenhum esforço nosso. Não é assim que nós fazemos? Nós percebemos que tem um problema e nós queremos a solução do problema, desde que não peça nenhum esforço de nossa parte. Não é assim que o Senhor age. Meus queridos, entendamos, tem coisas que Deus faz independente de nós. Realmente, tem coisas que Deus faz independente de nós. Agora, na maioria das vezes, na maior parte das vezes, tem coisas que Deus só faz a partir de nós. Se não houver uma participação nossa, o Senhor limita a sua atuação. Naamã era leproso, e Naamã leproso, ele ouve dizer que Eliseu, o profeta de Deus, podia curar a sua lepra. E Naamã vem a Eliseu. E sabe o que Naamã esperava? Que Eliseu, respeitando a posição que Naamã tinha, Eliseu viesse até ele cheio de pompa, levantasse a mão, orasse e a lepra fosse curada. Não foi assim que Eliseu fez. Eliseu nem mesmo foi ao encontro de Naamã, apenas mandou um servo chegar até Naamã e dizer: vai ao rio Jordão, mergulha 7 vezes e aí sim a tua lepra será curada. Naamã, ele tinha 2 caminhos. Ele podia voltar para sua casa com a lepra, ou ele podia participar do milagre que Deus faria na sua vida. Tinha 2 opções: ou volta com o problema, ou se dispõe a participar do milagre que Deus quer fazer na sua vida. Meu querido, Deus está falando com você. Deus está falando com você. Você realmente quer a atuação de Deus na sua vida? Se disponha a obedecer. Jesus Cristo chega até um paralítico, 38 anos, aquele homem paralítico, e Jesus Cristo diz: queres ser curado? Já falamos sobre isso. A pergunta parece até um pouco infantil. É claro que um doente quer ser curado.
Aí Jesus Cristo fala: levanta, toma a tua cama e anda. Se você realmente quer a intervenção de Deus, você precisa se esforçar por essa intervenção. Eu tenho lidado com as pessoas e assim, eu tenho notado cada vez mais o quanto que as pessoas querem a ação de Deus, desde que isso não exija nada delas. Você realmente quer um casamento abençoado? Você quer um casamento de águas purificadas? Tem alguns princípios que você precisa obedecer. Maridos, amai vossas mulheres. Mulheres, sejam submissas a vossos maridos. Tem princípios. Entendamos, amor não é ser banana. Quando a Bíblia fala maridos, amai vossas mulheres, não está dizendo maridos sejam bananas. Está dizendo maridos, se deem pelas suas esposas. Submissão não é escravidão. Quando a Bíblia fala mulheres sejam submissas, não está dizendo mulheres sejam escravas. Mas se houver disposição para obedecer a palavra, o Senhor vai dar sabedoria em como a palavra será praticada. Meu querido, você quer ser abençoado no seu namoro? Obedeça. A Bíblia diz que nós não devemos entrar em julgo desigual. Se você professa o nome de Cristo e a pessoa não professa, a Bíblia está dizendo que não é para entrar em julgo desigual. Aí as águas se tornam amargas por desobediência. A Bíblia defende um namoro puro, rapaz puro, a moça pura, ambos glorificando a Deus pela pureza sexual em suas vidas. Quer que as suas águas sejam saudáveis? Obedeçam. Meus queridos irmãos, nós queremos realmente a bênção de Deus sobre a nossa vida financeira. A Bíblia fala sobre a obediência nos dízimos e nas ofertas. E a gente não está querendo entrar naquele discurso que nós vemos em tantas igrejas. Mas se a Bíblia fala, eu preciso falar. Sejamos fiéis, sejamos comprometidos com o trabalho de Deus. Você quer águas saudáveis na sua vida? Seja obediente. O texto fala que Eliseu diz àquelas pessoas: me tragam um prato novo e coloquem sal neste prato. E sabe o que o texto termina dizendo? E lhe trouxeram. Ele pediu algo e as pessoas fizeram aquilo que Eliseu havia pedido. Princípio da obediência. Meus irmãos, sabe por que as águas muitas vezes se tornam amargas? Porque as pessoas não são obedientes em diversas áreas de sua vida. E olhando para a igreja, às vezes as águas se tornam amargas no nosso meio por causa da maledicência. Porque tem pessoas que conversam mais do que devem, porque falam mal uns dos outros, porque estão sempre prontos a apontar defeitos. Águas se tornam amargas por causa disso. Você quer que as águas se tornem puras, saudáveis? Controla a língua, rapaz. E olha, o tema não é este, mas já que o Senhor botou no coração, deixa eu só mostrar um texto para vocês aqui. Mantém sua mão aí, abram em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Olha que passagem que dá para a gente refletir. Apocalipse 13, olha o versículo 11. 13, verso 11. Diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres. Parecia cordeiro, mas falava como? Ô, gente, pensa nisso daí. Parece cordeiro, mas fala como? Cordeiro é símbolo de quem? E dragão é símbolo de quem? Parece Cristo, mas fala igual o diabo. Meus irmãos, tem tanta gente assim na igreja de Jesus. Eu não quero menosprezar a igreja porque eu amo a igreja. Mas, meus irmãos, se nós entendêssemos isso, a pessoa chega com aparência piedosa, parece um cordeiro,
Não, eu estou falando é para o bem, é porque eu amo, é isso, é aquilo. Mas fala igual o dragão. E águas se tornam amargas por causa disso. Nós queremos águas saudáveis? Você quer água saudável na sua vida? Vou lhe falar duas coisas. Obedeça a palavra quanto aos seus lábios e quanto aos seus ouvidos. Obedeça a palavra para que você não acabe caindo na maledicência. E obedeça a palavra para que você acabe não tendo ouvidos que ouçam tudo que chega até você. Meus irmãos, a palavra do Senhor tem princípios para a nossa vida. Mas realmente o tema não era esse, é que me veio à mente agora e eu compartilhei. Vamos voltar para aquele texto? Aprendemos então dos moradores daquela cidade. O que os moradores fizeram? Os moradores, eles identificaram o problema. Eles pediram ajuda. Eles valorizaram a cidade. Eles obedeceram. É isso que nós precisamos aprender. Mas agora a gente vai aprender do segundo aspecto do texto. Porque aqui é o agir dos moradores. Vamos aprender agora do agir de Deus? Primeiro foi o agir dos moradores. Mas e Deus? Como é que Deus vai agir em relação ao problema? O que Eliseu diz? Observe, por favor, versículo 21. Desculpe, versículo 20. Ele disse: trazei-me um prato novo. Meus irmãos, o agir de Deus começa com um prato novo. Pensa bem nisso daqui. O que Eliseu faz? Primeira coisa, ele pede um prato novo. Não só um prato, mas um prato novo. Sabe o que eu entendo aqui? Em primeiro lugar, nós precisamos de novos modelos de comportamento. Precisamos novos modelos de comportamento. Eu já disse para os irmãos no passado, eu vou repetir. Se você faz sempre as mesmas perguntas, como é que você espera respostas diferentes? Se você faz sempre as mesmas perguntas, como é que você espera respostas diferentes? Se você age sempre da mesma forma, como é que você espera resultados diferentes? Precisamos de novos modelos de comportamento. No casamento, casamento precisa de novos modelos de comportamento. Maneira do marido tratar a esposa. Meus queridos, vamos concordar que o modelo de casamento nordestino é um modelo assim um pouco ultrajante para a mulher? Veja bem, eu já vi isso, eu cresci com isso. O camarada, ele chega na mulher e fala: mulher, prepara o meu prato. A mulher prepara. E o camarada senta na frente do sofá e fala: mulher, traz minha comida. E a mulher traz o prato preparado. Ele termina de comer e fala: mulher, devolve meu prato. A mulher leva. Mulher, me traz um copo d'água. A mulher traz. Mulher, agora me traz um café. A mulher traz. Só falta o camarada tirar a dentadura e falar: mulher, vai lá e escova. Meus queridos, novos modelos de comportamento. Você, quando se casou, você esperava o quê? Uma esposa ou uma empregada? Mulheres, novos modelos de comportamento. A Bíblia fala: mulheres, sejam submissas a vossos maridos. Já disse, não é escravidão, mas é um ensino bíblico. Filhos, modelos de comportamento em relação aos pais. A Bíblia fala: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo, isto glorifica a Deus, isso libera a bênção de Deus sobre a família. Pais, a Bíblia diz: criai os seus filhos na disciplina e a admoestação do Senhor. Precisamos realmente criar os nossos filhos da maneira certa, de acordo com a palavra. Modelos de comportamento de acordo com a palavra. Está tendo prato novo na sua vida? Nós, como crentes em Jesus Cristo, precisamos repensar os nossos modelos, porque a gente às vezes engessa a nossa cabeça e fica achando que isso é de Deus. E eu já vi algumas frases de impacto. Eu ouço assim às vezes os irmãos falando: eu não mudo porque Deus não muda. Vamos entender isso? Deus não muda porque Ele é eterno. Alguém aqui é eterno? Deus não muda porque Ele é perfeito. Alguém aqui é perfeito? Deus não muda porque Ele é autossuficiente.
Ele não precisa de nada fora dele mesmo. Alguém aqui é autossuficiente? Olha, meu querido, Deus não muda porque é eterno. Já que eu não sou eterno, eu tenho que mudar. Deus não muda porque Ele é perfeito. Já que eu não sou perfeito, eu tenho que mudar. Deus não muda porque Ele é autossuficiente. Como eu não sou autossuficiente, eu tenho que mudar. Mas sabe qual é a grande questão? Eu tenho que mudar com Deus, num mundo que muda sem Deus. Entenderam? Devo mudar com Deus. O que o Senhor está me ensinando? Ele está pedindo um prato novo na minha vida? Ele manda eu transformar a minha mente pela renovação do seu entendimento? Ele manda, então eu preciso mudar. Ele diz que eu devo andar em novidade de vida? Precisa haver coisas novas na minha vida. Prato novo, meu irmão. Enquanto não houver prato novo, novos modelos de comportamento, liberdade do agir de Cristo na sua vida, as águas não se tornarão saudáveis. Precisa ter coração aberto para o Senhor. Indo adiante, Eliseu pede um prato cheio de sal. Não é isso que ele diz aí? Ponde nele sal. Esse novo modelo de comportamento não pode ser de qualquer forma. Tem que ter sal. Sal na Bíblia simboliza duas coisas. Sabe o que sal simboliza? Primeiro, preservação. Não foi isso que Jesus falou? Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, como há de salgar? Então, preservação. Nós precisamos ter a preservação do Senhor em nossa vida. Mas sal também tem um segundo símbolo. Mantém sua mão aí nessa passagem. Olha Números, capítulo 18. Números 18. Números 18, versículo 19. Números 18, versículo 19, diz assim: todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti, e a teus filhos, e a tuas filhas contigo, por direito perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta para ti e para a tua descendência contigo. Sal fala sobre aliança com Deus. Quando fala assim, olha, coloca um prato novo, sabe, com sal, está dizendo o seguinte, olha, tem uma aliança, tem um compromisso com Deus. Sabe por que fala aliança perpétua de sal? Porque sal não perece. Não é aquela aliança que você faz hoje e esquece amanhã. É uma aliança que é levada adiante. Meus queridos, quando eu falo sobre novos modelos de comportamento, eu também estou falando de novas estratégias de evangelização. Nós, como igreja, nós precisamos ser mais agressivos no nosso evangelismo. Graças a Deus pelo que já tem sido feito. Mas, meus irmãos, nós podemos e devemos ir adiante. É por isso que eu falo, o GA é um trabalho de Deus. Nós precisamos valorizar isso e levar adiante. Vidas têm se convertido, pessoas já foram batizadas, e os membros da igreja têm fortalecido a sua fé e o seu aprendizado na palavra. Novos modelos de comportamento. Esse trabalho com os sem-tetos aí na rua é trabalho de Deus. Nós precisamos valorizar e nos envolver com isso. Esse trabalho com os casais aí, nós temos 3 lares. Nesses 3 lares, mais de 30 casais têm participado. É trabalho de Deus. Nós podemos investir nisso. Esse trabalho aí na Casa do Amor, que terça-feira agora vai ter de novo, daqui a pouco a gente vai enfatizar mais, é trabalho de Deus. Meus queridos, olha, nós precisamos de novos modelos. Graças a Deus pelo que já tem sido feito, não estamos falando em abandonar nada, mas não é o suficiente, precisamos ir adiante. Mas, meus irmãos, nesses novos modelos, nesse prato precisa ter sal, preservação, aliança com Deus, compromisso com o Senhor. Veja bem, quando fala aliança de sal, é porque sal não perece, não é uma coisa que se perde com o tempo. O que acontece com as pessoas é que elas fazem um compromisso com Deus, 2 semanas depois, o compromisso caiu por terra. Você faz compromisso de ser um marido melhor, 2 semanas depois, a mulher fala, a peste do marido continua igual.
Você faz o compromisso de ser uma esposa melhor. Você faz o compromisso de ser filho melhor. Você faz o compromisso de ser um crente fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Você faz o compromisso de ser um evangelista. Mas, meus queridos, vamos concordar que muitas vezes passam-se 2 semanas, 3 semanas, e olha aquela aliança com Deus caindo por terra. Não, precisa ser uma aliança levada adiante. Quer que as suas águas sejam saudáveis? Tem que ter prato novo. Tem que ter uma aliança com o Senhor, uma aliança que preserve, uma aliança que vá adiante. Meus irmãos, não é apenas colocar um pouco de sal, é buscar ao Senhor, é insistir no Senhor, por causa do Senhor, é dizer: dessa cidade eu não abro mão, eu vou mudar o que eu preciso mudar na minha vida, eu vou obedecer, eu vou fazer uma aliança com o Senhor. E, meus irmãos, uma terceira coisa que o profeta faz, e aqui a gente encerra. Observe o texto, o que o profeta faz com esse prato de sal. Olha o verso 21. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade. Onde foi que o profeta jogou sal? Ele foi até um manancial. Sabe o que é manancial? É a nascente. Ele foi até a nascente das águas amargas. Sabe o que isso quer dizer? O profeta foi até a raiz do problema. Ele não foi onde a água deságua, ele foi onde a água nasce. Nós precisamos ir nessa raiz do problema. Meus queridos, uma questão que acontece com o ser humano é que ele não quer encarar o problema a partir da sua raiz. Ele não quer enxergar onde é que o problema realmente está. E por causa disso ele fica querendo trabalhar o ramo e não a raiz. O profeta foi até o manancial. Deus quer ir até o manancial da sua vida, meu irmão. Deus quer ir até o manancial para tratar ali no manancial. Porque o manancial sendo tratado, a partir daí, as águas que chegarem lá serão águas saudáveis. O que a gente pode considerar a partir disso daqui? Além das águas, se você observou bem o texto, você percebeu que o profeta falou: olha, as águas são amargas e a terra é estéril. Não é isso? Se você observou, o problema eram 2: águas amargas, terra estéril. Mas sabe o que acontece? É que tem o problema causa e o problema consequência. Tinha o problema causa e o problema consequência. Por que a terra era estéril? Porque as águas eram amargas. Se as águas amargas se tornassem águas saudáveis, a terra deixaria de ser estéril. Entende? Quando a gente trata no manancial, na raiz do problema, outros problemas acabam sendo resolvidos. Quando a gente lida com o problema principal, os problemas secundários são resolvidos. Vamos parar de tratar ramos, vamos na raiz. Onde é que está o problema? Meus irmãos, sabe o que são esses mananciais? A Bíblia diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é daí que procede as saídas da vida. De tudo o que se deve guardar, o que deve ser guardado? O coração, porque é daí que provém as saídas da vida. O manancial é o coração. Precisa haver transformação no coração. Precisa haver uma aliança com Deus no coração. Meu querido, como é que está o seu coração? Eu sei que religiosamente falando, você tem um compromisso com Deus, mas esse compromisso com Deus tem transformado o coração? Tem mudado as atitudes? Tem transmitido quebrantamento? A palavra do Senhor fala sobre o bom perfume de Cristo. Meus irmãos, vamos parar de religiosidade. Parece um cordeiro, mas fala como? Religiosidade. Precisa ter uma transformação no coração. Eliseu foi ao manancial das águas, a fonte do problema. Tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Por que um homem cai em adultério? Porque lá no coração já estava sendo abrigado
A cobiça pelo adultério. Por que uma pessoa cai na maledicência? Porque lá no coração já estava sendo abrigado algum tipo de amargura, algum tipo de mágoa. Por que a pessoa acaba se desviando publicamente? Porque lá no coração já estava havendo uma falta de busca por Deus. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor é uma radiografia espiritual. Agora, o bom da palavra é que a palavra não apenas mostra o problema, a palavra indica a solução. Sabe qual é a solução, meus queridos? Existe um Deus, e esse Deus não está distante do seu povo, Ele está presente e Ele intervém. Quando acontece do povo de Deus não experimentar a intervenção do Senhor, não é porque Deus se afastou do povo, é porque o povo está se afastando de Deus. Cidade é boa, é fortificada, mas tem um problema, são as águas amargas. Como é que a gente vai resolver o problema das águas? Aprendam dos moradores, identifiquem o problema, peçam ajuda, valorizem a cidade, obedeçam, aprendam do agir de Deus, prato novo, transformação de vida, sal, aliança com Deus. O sal é no manancial, Deus tem que tratar o meu coração. E meus irmãos, como é que o texto termina dizendo? A partir de hoje, essas águas se tornaram saudáveis. Acabou de haver malefício, agora é só benefício. Agora a cidade prospera, agora a cidade é habitável, agora a cidade vai adiante. Em nome de Jesus, que Deus faça prosperar a sua vida, meu querido. Faça prosperar o seu casamento, faça prosperar a sua família. Em nome de Jesus, que Ele faça prosperar a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, eu quero convidá-los agora a curvarem suas cabeças. Eu quero te convidar a pensar no que você ouviu de Deus. E quando eu falo no que você ouviu de Deus, é o que você gostou e o que você não gostou. É o que você entendeu aí, não, realmente a Bíblia diz isso? Ou é o que você está dizendo, puxa, não é bem assim? Talvez seja Deus te falando. Meu querido amigo, meu querido irmão, considere acerca disso. Deus intervém, mas a intervenção de Deus não é fora de nós, é a partir de nós. Clama ao Senhor: Deus, eu quero águas saudáveis na minha vida, eu quero águas saudáveis no meu casamento, eu preciso de águas saudáveis na minha família, eu preciso de águas saudáveis na minha igreja. Senhor, eu estou pedindo ajuda. E Deus, talvez eu esteja precisando de ajuda até para identificar o problema. E Senhor, eu não quero ver o problema fora de mim, não. Quero ver o problema a partir de mim. Me mostra, Deus. Meu querido, valoriza mesmo a sua cidade. Me ajuda a obedecer, ó Deus. A obediência a Deus pegarão 3 rumos. Prato novo na sua vida, sal, aliança com Deus, vá ao manancial, à raiz do problema. Nosso Pai, agradecemos ao Senhor pelo tempo que o Senhor nos concedeu aqui, que de alguma forma, Pai, a Tua palavra tenha liberdade em nossos corações. Deus bendito, rogamos ao Senhor para que nos dê um dia na Tua presença, que o Senhor nos livre de pecar contra o Senhor, e que à noite possamos estar aqui para cultuar o Teu nome. Em Cristo te pedimos, ó Deus. Amém, Senhor.